Olá pessoal, boa tarde, Sejam bem-vindos ao Brasília Capital Fitness, versão 2025. Hoje eu trago um tema polêmico, mas extremamente necessário e importante para nós gestores e donos de academia. Muito se fala hoje sobre as agregadoras. Eu tenho visto muitos consultores do mercado e alguns donos de academia trazendo esse conceito um pouco deturpado, muitas vezes míope desse negócio. E a ideia é a gente poder bater esse papo aqui, trazer uma nova visão, uma visão diferente do que o mercado hoje tu enxerga. Outro dia eu assisti um vídeo falando se as agregadoras... Era uma afirmação, na verdade, falando que as agregadoras elas eram as vilãs das academias. E eu, como dono de academia, hoje eu tenho mais de 8 modelos de negócio diferentes. Eu falei, por que a minha visão é um pouco diferente do que eu tenho visto no mercado? E hoje, a convite do Brasília Capital Fitness, a gente vem compartilhar um pouco sobre isso. Então, e as agregadoras? São as vilãs ou elas são parceiras das academias? Hoje de manhã, antes da gente trazer a palestra para o Brasília Capital Fitness, eu pesquisei na internet alguns donos de academia, algumas pessoas do mercado, o que eles têm falado disso. E, na sua maioria, eles estão depreciando esse modelo de negócio, essa nova visão, nova estratégia de captar e trazer alunos, aumentando o recurso das suas academias. Para a gente começar, esse ano eu completo 31 anos de mercado, como empresário, como empreendedor. Esses são um dos meus negócios, em diversas frentes, com perfis de públicos diferentes. Em todos eles, eu aceito as agregadoras. Ao longo do tempo, a gente entendendo como funciona isso, a gente trouxe também uma startup que atende as academias a potencializar os seus negócios, a potencializar o seu faturamento de acordo com as agregadoras. Gente, 31 anos, desde 2012 a gente aceita agregadoras nas minhas academias. Eu entendi como funciona, como é a linha de raciocínio, como funciona o trabalho das agregadoras. E a gente criou um plano estratégico para poder surfar nessa onda, diga-se de passagem. E aí eu sempre pergunto para os donos de academia quando eles vão conversar comigo: hoje a agregadora para você é a vilã ou a agregadora para você é a sua parceira? E na sua maioria eles falam que as agregadoras são as vilãs. E aí eu começo a falar para eles sobre uma possível linha de raciocínio. Se a agregadora é uma vilã, isso é um problema na sua academia. Eles realmente, Márcio, isso é um problema na minha academia. Aí eu falo, olha, para resolver o problema eu aprendi 3 maneiras. 1, eu vou lá e acabo com o problema. E nesse caso com as agregadoras, se isso é um problema para você, você tem a opção, você tem a liberdade de acabar com o problema. Ou então, você pode continuar, simples assim. Muitos continuam, mas continuam reclamando. Ou também você pode criar estratégia para poder potencializar e melhorar isso dentro da sua academia. E aí, nessa questão, a gente sempre fala, gente, 31 anos, o que a gente viu é uma grande transformação no mercado. E para vivenciar, para ter uma longevidade, para ser longevo no seu negócio nessa transformação, é muito mais. Você precisa de resiliência, você precisa se adaptar. E para que isso aconteça, é fundamental que você compreenda, você tenha um discernimento. E para ter esse discernimento, criando estratégias, você precisa mergulhar uma visão diferente daquilo que o mercado está trazendo. Hoje nós temos basicamente 2 grandes agregadoras, sendo a Total Pass e o Gympass. E essas agregadoras, elas têm basicamente, isso é um resumo, gente. Eu confesso para vocês, eu levei 1 ano para entender isso em 2017. Tá? Basicamente elas vão no mundo corporativo e vendem uma possibilidade de cuidar da saúde dos colaboradores no cooperativa. Em contrapartida, eles vêm no mundo de academia e falam assim, você me faz uma diária mais barata que o seu balcão? E quando as academias fazem esse contrato, fazem essa parceria, e o mundo corporativo contrata esse serviço das agregadoras, os funcionários, os colaboradores das empresas têm direito a adquirir uma categoria, um plano da agregadora, que dá direito eles de utilizarem as academias que fazem parte dessa categoria. Simplificando, basicamente é isso. Faz sentido?
Faz Ana, faz Thiago. Obrigado. E aí, dessa forma, eles criaram um novo modelo de negócio, diferente daquilo que foi um padrão nas academias. Vale lembrar que isso acontece em outras áreas. Quando a gente traz outros players do mercado, como Booking, Uber, Decolar, Car, Cat Ninjas e outros mais, eles conectam clientes aos serviços, aos prestadores de serviço. Isso já existe em outros mercados. E de um tempo para cá começou a existir no nosso mercado também. Até aqui, tudo bem. Mas eu quero compartilhar com vocês uma nova linha de raciocínio, que normalmente os gestores e os donos de academia não pensam dessa forma. Modelo padrão de academia. Esse é um modelo que sempre veio até aqui. Eu cobro um valor da mensalidade, isso é um exemplo, 1.250, e eu tenho 100 alunos, o meu faturamento vai ser 25 mil. Independente se o aluno frequenta a academia, frequenta muitas vezes, não frequenta poucas vezes, independente disso. Esse é o modelo que veio até aqui, provavelmente você como gestor, dono de academia, conhece esse modelo. E de repente, vem um novo modelo de negócio, as agregadoras, e mudam esse padrão. Onde? Eles nos pagam um ticket por uso, eles pagam um valor por uso e limitam um repasse. Isso é como exemplo, tá? Dependendo da sua academia, dependendo do seu negócio, tem uma negociação diferente dependendo da sua categoria. E isso gera um faturamento variável. É aqui que começa o grande sentimento de conflito interno dos gestores antigos. Exemplo, se eu tenho 100 alunos, eu faturava na minha academia 250 mil. Agora, as agregadoras te levam 100 alunos, e esses 100 alunos podem te gerar, normalmente, como um padrão, um valor mais baixo do que o seu ticket, mas elas prometem o volume. E se esse aluno frequentar, você tem um repasse maior ou você tem um repasse menor. E aí que começa o conflito. Nós, como donos de academia, a gente tinha um padrão que era, eu tenho 100 alunos, cobro 250, meu faturamento é 25. Agora eu tenho mesmo 100 alunos e eu posso receber 1.875. Se eu não entendo que esse jogo é outro, se eu não entendo que esse modelo de negócio é outro, se eu não entendo que a forma é outra, eu começo a achar que isso não é tão válido para a minha academia. Mas antes a gente precisa fazer algumas contas. Eu preciso comparar coisas iguais, ferramentas iguais, produtos iguais, serviços iguais, da mesma forma. Serviços diferentes, formas diferentes, eu não posso comparar da mesma forma. Porque senão o sentimento vai ser sempre um sentimento de perda, de estar sendo enganado, estou perdendo dinheiro. E vale lembrar o seguinte, alguns me falam, Márcio, eu não quero mais participar disso. Eu falei, ok, quando você pede alguma comida, se tiver iFood, você pede ou você vai lá buscar? Se não tiver, falar, eu peço em outro que tenha. Basicamente, o cliente pensa da mesma forma. Se a empresa dele oferece um produto, um benefício através de uma agregadora, ele vai procurar como um padrão, na maioria das vezes, uma academia que aceite a agregadora que a empresa ofereceu. Muitos tentam trocar isso no balcão, achando que vale a pena, mas no final é uma energia grande e dispersa para um resultado pequeno. E aí eu mostro um cálculo para os donos das academias, que muitas vezes eles falam, mas o repasse é pequeno, eu ganho pouco, minha mensalidade é maior. E aí quando eu faço essa conta com ele, muitas vezes, no final, o dinheiro que ele ganha da agregadora é maior do dinheiro que ele faz no balcão. Porque quando ele vende lá a mensalidade de 250 para 100 alunos, e faturamento é 25 mil, e a agregadora paga um valor um pouco menor para ele, ele não calcula a taxa do cartão, a comissão de venda, o custo de aquisição do cliente, o marketing, o patrocínio, né, o impulsionamento, a pessoa que cria o marketing, a agência que ele tem, o cancelamento de alguns que já compraram e no final o custo. E quando a gente faz essa calculadora, pegando exemplos de quanto ele ganha de uma frente, quanto ele ganha da outra, os valores muitas vezes têm uma diferença pequena ou o valor da agregadora é um pouco maior do que ele faz no balcão. Então, você como gestor, é fundamental que você pegue os seus números, interprete as suas planilhas, seus relatórios,
Faça o cruzamento desses dados para poder saber realmente se isso vale a pena. Senão você está tomando decisão sobre um sentimento sem ter o cálculo. E gestão não é isso. Gestão a gente precisa se estruturar para poder tomar as melhores decisões. E aí eu trago aquela forma de resolver problemas. Ou você rompe e está tudo bem. Você decidiu romper, não aceitar mais, porque isso não te traz benefício. E alguns falam, Márcio, mas eu não tenho condições de romper com o agregador agora. E aí eu penso, se você não tem condições de romper com o agregador, é porque ele está sendo fundamental, vital no teu faturamento, no teu negócio. Então começa a agradecer, ao invés de ficar reclamando. Ou você mantém, se está insatisfeito, ok, se não está, vai manter continuando reclamando. Ou você vai criar estratégias, que é o que a gente propõe. Se você está satisfeito ou insatisfeito e você quiser ficar mais satisfeito e faturar mais com a sua empresa, não tem outro caminho. Eu não conheço outro caminho a não ser criar estratégias para isso. E aí fazer? A primeira, acima de tudo, é assumir a gestão da sua empresa. Despesas, dados, números, análises. Se você não assume que você é o gestor da sua empresa e dono da sua empresa, você acha que quem manda na sua empresa é outro, que é outro sentimento que tem acontecido muito. 2, ajuste o valor de repasse com o agregador. Olha, dessa forma não está bom para mim, dessa forma não está legal para minha academia, depois que você fizer os cálculos. 3, ajuste a categoria. Se não der para ajustar o repasse daquela categoria, chama o agregador para conversar e ajusta a categoria. 4, crie um cross-selling de serviços e produtos. Ofereça produtos a mais para esses clientes das agregadoras para você aumentar o ticket recebido dele. Você tem avaliação, montagem de treino, vende armário, vende sauna. Pessoal, quando eu falo isso, é porque na minha empresa eu faço isso. Eu tenho avaliação física, porque quando o meu cliente de agregador vem para utilizar minha academia, ele tem direito a algumas coisas e não tem direito a outras. E nessa questão eu começo a criar um processo e vender produtos a mais para ele. Restringe horário. Pega aquele horário que você tem a menor frequência de alunos e conduza e negocie para que eles frequentem esse aluno. E uma das coisas que eu escuto muito quando os donos da academia vêm me procurar para falar sobre isso, falam, nossa, Márcio, minha academia está cheia, 7 horas da noite está cheio, e isso é culpa dos agregadores. Aí eu vou lá no sistema com ele, entro no sistema dele, alguns ficam bravos comigo. Eu entro no sistema dele, eu faço relatório de quantos alunos entraram naquele horário, que são do plano deles, e quantos alunos entraram naquele horário que são dos agregadores. E no final, o número é 7, é 10, é 12, só que antes a gente já fez a capacidade dele por horário. Aí eu faço a pergunta para ele, você falou que está cheio, sério que 13 alunos estão lotando a sua empresa? 13 alunos de agregadores estão lotando a sua empresa? E aí contra dados, né, contra fatos, não tem muito argumento. Alguns começam a me olhar estranho, outros começam a entender essa nova linha de raciocínio. E, em alguns casos, até limitar a quantidade de pessoas por horário. Se você tem um produto premium, se você tem uma sala que tem uma capacidade reduzida, você pode, sim, disponibilizar uma quantidade limitada de pessoas no seu balcão, uma quantidade limitada para agregadores. Isso são alguns dos exemplos, mas tem dezenas de exemplos que a gente pode trazer para que você crie uma estratégia e aumente o seu faturamento. Bom, pessoal, isso tudo que eu falo de uma forma mais simplificada, eu levei algum tempo para poder entender com profundidade essa situação. E eu falo o seguinte, sabe o meu momento da virada, do meu? Preso, do Márcio, lá em uma das unidades na Rami. Eu assumi como funcionário em 2016, em 2017 eu comecei a fazer uma transformação e chegou um momento de eu ver as agregadoras. Quando eu olhei os dados, eu falei, cara, eu preciso entender isso, que isso daqui é muito diferente. Eu olhei lá quanto a gente faturava mensalmente por essa agregadora. Falei, cara, eu não entendo muito isso. Aí eu liguei pro pessoal das agregadoras. O pessoal veio de São Paulo, veio do Rio para falar comigo. Eu falei com o regional.
Ele veio basicamente 9 meses para entender. Falei, e quando eu entendi, parece que minha mente abriu. Eu falei, então quer dizer que se eu fizer com que esse cliente que está aqui me frequente mais, você vai me pagar mais? É. E na época não tinha limite de entrada. Falei, não pode ser. Não acredito. Márcio, olha aqui. Aí pegamos relatórios e falou, olha, esse aqui veio 20 vezes, eu te paguei 20. Esse aqui veio 30, eu te paguei 30. Uau, descobri a pólvora nesse momento. Esse foi o meu momento da virada. Criei um plano estratégico, trouxe um gestor para tocar essa frente estratégica e a gente teve um crescimento absurdo. 2018 foi quando eu entendi ali no finalzinho que eu trouxe um diretor estratégico. Pessoal, pasmo, saiu no faturamento de 54 mil. Estou falando aqui, gente, faturamento através da agregadora, tá? 54 mil, um faturamento de 250 mil. 362% de crescimento no faturamento. E, gente, acho que nem Bitcoin deu isso. Opa, aqui tem alguma coisa que o mercado não viu ainda. E aí eu comecei a buscar mais informações, entender um pouco mais. Aí a gente fez, 2020 veio a pandemia, mesmo com 5 meses, 6 meses de empresa fechada, a gente conseguiu manter o faturamento de um ano antes. Isso para mim foi uma surpresa, porque eu já via que tinha um potencial absurdo aí. Se em 6 meses eu fiz isso, imagina se eu tivesse 1 ano. E a gente criou o planejamento para vir para 2021 e a gente teve um crescimento de 112% de crescimento, só de agregadora. E eu falo isso, gente. Eu tenho várias unidades, vários negócios, como eu mostrei para vocês ali na frente. Eu peguei isso daqui de comunidade, só de uma. E a gente continuou criando estratégias e a gente foi para 2022 com mais 41% de crescimento. E aí, em 2022, eu falei, se eu estou fazendo isso e estou ganhando dinheiro, por que eu não vou ensinar o mercado a fazer isso também? Os meus colegas e ganhar dinheiro. E aí eu fiz 3 tentativas na ocasião. A primeira eu convidei alguns donos de academia, alguns amigos, para mostrar para ele, olha, cara, você quer ganhar mais dinheiro? Quer faturar mais? Eles falaram, lógico que eu quero. Eu falei, cara, eu vou te ensinar o que você tem que fazer. De 30 que eu convidei, apareceram 3. Eu falei, uau, olha que eu nem cobrei. Aí eu achei, tá vendo? Não cobrei, eu só não dá valor. Aí fiz uma segunda rodada e agora eu cobrei para ensinar. De 30 que eu convidei, vieram 4. 2 que já tinham vindo da outra vez. Fica até alguma coisa errada. O cara vai ganhar muito mais dinheiro. E aí eu fiz o seguinte, na terceira rodada não apareceu ninguém. E aí eu voltei para um momento de reflexão, falei, entendi. Porque eu tenho que pensar no empresário. E eu sou empresário. Falei, entendi. As pessoas não querem aprender. Elas querem que alguém faça para elas. Porque eu sou assim. O pessoal vai me explicar, mas não me ensina não. Já entendi como é que funciona. Você faz? Faço. Então, faz aí para mim. Nesse momento, surgiu a nossa startup chamada Sinapse, que é uma empresa que hoje já está consolidada, que ela faz isso para as academias. O pessoal da Sinapse levanta a mão, estão todos aqui. E ele faz esse trabalho que eles fazem para a minha empresa hoje, para as academias. E aí, 2023, a gente tem um crescimento de mais 46, 2024, mais 27 e 2025, mais 36. Esse é o valor do faturamento ano que a gente tem em uma das unidades, só por uma agregadora. Se eu somar o de todas as agregadoras, de todas as unidades, aí é muito zero, não caberia aqui. Graças a Deus. Então, lá atrás eu poderia ter pensado assim, não, isso daqui não vale a pena, não vai me dar dinheiro. E ter desistido. Mas eu fui entender, eu fui pesquisar, fui procurar, eu criei estratégia, trouxe pessoas especialistas em execução de processos para que isso se potencializasse. Eu ia buscar onde é que estavam as empresas, o mundo corporativo que tinha feito a parceria, que ofereciam isso para os seus funcionários, e a gente marcava reunião com o RH, e a gente fazia evento nas empresas, palestra nas empresas, a gente trazia o pessoal das empresas para fazer iniciativas dentro da academia, para poder gerar ativações maiores para esses caras.
aderirem às agregadoras e frequentarem a academia. E hoje a gente traz isso para o mercado. Só para você ter uma ideia, esse é um Power BI que a Synapse entrega. A Synapse é uma outra empresa que faz hoje o trabalho para as minhas empresas. Esse é um Power BI que eles entregam para todos os gestores das academias que eles atendem. Hoje eles atendem mais de 100 academias no Brasil todo. Tá? Academia pequena, academia grande, academia de rede, academia low cost, academia premium. E aí quando a gente entrega informações para esse cliente, ele fala assim, nossa, eu nunca tinha visto isso. Dá para fazer para os meus clientes de balcão, que eu também não tenho isso não, aí a gente só atende cliente, a gente só faz esse trabalho para a agregadora. Onde eu coloco a quantidade de clientes, a fidelização desses caras, quem é novo, quem retornou. Dentro disso a gente segmenta onde? Quantos alunos vieram uma vez, quantos alunos vieram 2 a 3 vezes no mês, não é na semana não, gente, é no mês. E aí, para cada perfil, para cada grupo desses clientes, o que frequenta mais, o que frequenta menos, tem um canal de comunicação diferente. O que frequenta menos, ele tem uma dor, ele tem uma necessidade. Aí a Synapse vai lá e já sabe qual é a necessidade e começa a motivar esse cliente a frequentar mais. Por que eu aumento a frequência dele? Porque no final aumenta o meu faturamento. Então, para cada um a gente trata de uma maneira diferente. Isso é o resultado que aparece. Aí eu consigo ter o que ele tem de perfil, qual a categoria que ele utiliza. Então, quando a média de frequência por mês, olha a média de frequência por mês, 6,7. 6,7, isso não são 2 vezes na semana. 2 vezes na semana seriam 8. Depois você faz o cálculo 8 vezes 1.267 clientes nesse mês. Então, quando o dono da academia, o gestor fala, não, Márcio, a agregadora não me traz previsibilidade. Nada vai te trazer previsibilidade se você não tiver a gestão do seu negócio. A Synapse me traz previsibilidade todos os meses, todos os anos, há muitos anos. Porque ela consegue trabalhar esses clientes de uma maneira que eu tenha a previsibilidade e já saiba o crescimento de um mês para o outro. A perspectiva de crescimento de um mês para o outro está aqui, gente. Eu volto para aquela tabela. O que você decide como gestor? Romper? Se você tem os dados, é fácil você tomar essa decisão. Ou vai se manter da mesma maneira, continuando reclamando. Ou você vai criar estratégia. Está na mão do gestor fazer isso. E eu vejo muitos gestores reclamando e deixando essa decisão, ou deixando as estratégias, na mão das agregadoras. Gente, a agregadora não trabalha para a academia, ela tem o negócio dela. Eu deixo aqui alguns relatos que eu peguei hoje de manhã no Instagram, de algumas pessoas que têm falado sobre as agregadoras. Olha isso, eu tirei todos do meu estúdio. Não entendo como até hoje as academias não fizeram um plano em conjunto para parar de aceitar esses agregadores. Quando eu olho isso, eu falo assim, ele não conhece. Para falar um negócio desse, ou ele está muito bem na academia dele, que não precisa dessa turma, ou ele não conhece. Na maior parte das vezes ele não conhece. Você conhecer para criar estratégias, no meu ponto de vista, é a saída para você faturar mais no seu negócio, ter uma maior rentabilidade e também poder criar estratégias para o teu crescimento. Aí, de repente, aparece uma luz coerente dentro de tantas colocações negativas e fala, nossa, é tão simples, é só não aceitar. Cara, se tá ruim para você, né? Olha que coerência. Tá ruim para você? Tá. Ué, então por que você aceita? E aí eu vejo muitos donos de academia tomando decisões, não gerindo por números, mas gerindo por emoção. Dentro desse contexto, os pés são dons para os criadores. Claro, ninguém cria uma empresa para não ser boa. Quem cria uma empresa para não ter lucro, para prosperar, para crescer, para desenvolver, para poder aumentar o seu negócio? Mas não é essa a colocação que ele quis dizer. Que cobram migalhas, não é migalhas. Eles dão esmola. O cara investe milhões para receber R$ 9,90. Quem fez o acordo para receber R$ 9,90? Não foi o dono? Por que ele não sente
e fala que é outro acordo. A empresa é dele. Então, o discurso de isso não serve para mim pode até acontecer depois que você entender como funciona esse jogo, entender como funciona esse game e poder criar estratégias baseadas em números, baseadas em dados, baseadas em fatos, e não baseadas em emoção. Porque tem poucos donos de academia ganhando muito dinheiro e muitos donos ganhando pouco dinheiro. Márcio, o que você vê hoje no mercado que tem dentro das academias que causa um grande impacto? Hoje, o reflexo do dono, o reflexo do gestor, por não ser simpatizante ou achar que isso não traz benefícios para ele como negócio, isso é refletido hoje nos alunos. Então, o dono, a academia, tem a parceria com a agregadora, aceita o cliente da agregadora e quando o cliente chega, o time todo olha de uma maneira diferente para ele. Não trata muito bem, como ele não vai ganhar comissão consultor de venda, não mostra as instalações, como muitas vezes ele não tem nenhum cadastro de sistema, o professor não faz prescrição, e aí começa um ciclo vicioso do cliente se perceber que ele é meio independente nessa história toda. Porque, na verdade, as agregadoras, elas trouxeram um espelho, se eu posso falar sobre isso para a nossa frente, que é, se você não for bom o suficiente, esse cliente tem a liberdade de ir em qualquer academia dentro da categoria que ele escolher. Se você não for bom o suficiente, ele não volta. E às vezes, olhar as nossas lacunas, olhar as nossas falhas, dói um pouco. Isso impacta diretamente no retorno desse cliente, isso impacta diretamente no teu faturamento final. Mas se você como gestor, se você como dono da academia tem esse sentimento ou não dá a importância para essa questão, os teus colaboradores não vão dar. Nem recepção, nem o time de vendas, nem o professor, nem o estagiário. E aí, na verdade, aquele cliente de agregador, ele vai lá porque está perto da casa dele, mas se tiver outra opção, ele vai para outra opção. Synapse faz todo esse trabalho. Depois vocês podem conversar com eles à vontade, que eles vão te dar uma grande explicação mais detalhada sobre isso. E duas questões que eu queria colocar aqui para finalizar muitos donos de academia tratam de uma forma que impacta diretamente. Primeiro, como eu falei, é como você trata o cliente. Isso é dependendo da forma que você trata o cliente, ele não retorna. Tá? A outra questão alguns clientes meus se transformam em clientes agregadores. Eles deixam de ser meu cliente e se transformam em clientes agregadores. Gente, esse faz parte do game. É isso mesmo. Agora, se você não tem a gestão disso, quando você perde um cliente, parece que você perdeu 200. O que você precisa olhar como gestor é para todas as compras. Faz parte você perder alguns porcentos do seu cliente. Faz parte. Mas se você souber trabalhar os clientes da agregadora, eles vão trazer mais clientes. E quando você já conhece todos os pormenores, todos os detalhes da sua operação, você consegue criar estratégias. Uma dos discursos que a Synapse traz para os donos de academia é o seguinte: o dono, o proprietário, o gestor, você tem que investir tempo onde te dá o maior retorno. E hoje, se o maior retorno é com os alunos, a maior parte das vezes, a venda de balcão, cara, não se preocupa com os clientes da agregadora não, que a gente se preocupa, entrega todos esses relatórios e essa gestão para você. A gente faz por você aquilo que não dá tempo de você fazer. E isso nos auxilia de uma forma para tomar decisões em cima de números, para que esses números melhorem, para que esses números aumentem. Então, os donos de academia têm que investir mais tempo naquilo que dá o maior retorno para ele, que muitas vezes não é agregador. E aí eu lembro, há muitos anos atrás, participei de um curso onde o palestrante me falou como é que a aviação preenchia todas as cadeiras do avião para voar. Tem uma quantidade de cadeiras que é vendido muito baratinho. Tem outra quantidade que tem um preço médio. E tem outra pequena quantidade que é vendida a um ticket muito alto. E aquilo, na época, fez sentido, mas eu não conseguia encaixar dentro do meu negócio. E quando, em 2018, eu fui entender das agregadoras, eu falei, entendi. Eu ganho um ticket menor desta turma, é a mesma coisa que a aviação faz vendendo uma quantidade de poltronas do avião para garantir que o voo
aconteça sem prejuízo. Então, esse mecanismo, esse método que a aviação utilizava, eu falei, e se eu usar isso daqui para fundamentar o meu negócio? E desde então a gente tem crescido constantemente dentro do nosso negócio, através das agregadoras, ensinando, né, outros donos de academia, criando outros negócios. A última experiência que a gente teve, a gente atendia muitos clientes do Banco do Brasil, e no nosso sistema, quando chega alguém do agregador, a gente faz o cadastro dessa pessoa. E no cadastro, a gente faz uma pergunta lá que é, você trabalha onde? E a gente coloca o trabalho e o cargo dessa pessoa. Tinha um motivo a gente colocar o cargo e onde ela trabalha. Essa pessoa vem, ela cuida da saúde, a hora que ela sai da academia, ela vai lá trabalhar. A hora que ela chega no trabalho, ela se depara com uma série de pessoas em volta dela que também tem esses mesmos benefícios e que na maior parte das vezes não utiliza. Então a gente começou a utilizar mecanismos, estratégias, para que essa pessoa fosse um multiplicador dentro da empresa deles. E a gente consegue aumentar ainda mais a quantidade de pessoas que utilizam. Então, dentro desse contexto todo, a gente fazia isso com o Banco do Brasil. Até que surgiu um momento onde a gente, conversando com o RH do Banco do Brasil, eu fiz, e se a gente montar uma academia aqui dentro? Eles ficaram um pouco surpresos, e alguns meses depois, 9 meses depois, a gente conseguiu montar uma unidade da Honey dentro do prédio Banco do Brasil, que tem 6.500 postos de trabalho, onde todos eles aceitam as agregadoras. O plano de negócio para montar lá não tinha consultor de venda. Na verdade, não tem ainda consultor de venda. Não tem gerente de vendas, não tem consultor de vendas. Eu não tenho nem preço de balcão dentro dessa unidade. Depois começou a aparecer alguns clientes ali em volta, que moram em volta, que trabalham em outras empresas que não têm, onde a empresa não oferece esse benefício de agregadoras. Aí a gente criou um plano para eles se matricularem. Mas basicamente 95% do meu faturamento, 90% do meu faturamento dessa unidade, na verdade ela nasceu por causa das agregadoras. E aí eu escuto donos de academia falar, nossa, mas você vai ficar na mão das agregadoras? Ser empresário é ficar na mão dos outros. A gente fica na mão do cliente, a gente fica na mão do dono do imóvel que a gente aluga, a gente fica na mão do governo, a gente fica na mão... Então o discurso, você vai ficar na mão, é só um discurso de medo quando você não conhece aquilo que você faz e o risco que você corre quando você se coloca como empresário. Tá, já fico na mão de tanta gente, tem que ficar na mão do chefe lá de cima, que, cara, quando você dá na mão dele, tudo se resolve, né? Mas fora isso, ser empresário é isso. É entender, tomar as decisões de forma consistente, baseada em números, fatos e criando estratégias para que você potencialize o seu negócio. Então, pessoal, para finalizar, no meu ponto de vista hoje, eu vivo isso, todas as minhas empresas aceitam as agregadoras e no meu ponto de vista, você que é dono de academia, você que é gestor, quando você conhece mais aquilo que você faz, você consegue potencializar e rentabilizar o seu negócio com mais propriedades. Eu me coloco à disposição, quando você quiser saber mais alguma coisa, o meu Instagram é Padilha Márcio, meu Márcio rw@gmail, pode fazer qualquer colocação, qualquer pergunta, me procura nas mídias sociais, procura Sinapse nas redes sociais, Sinapse. Aqui, ó, sinapse.gestão, pode mandar e-mail, o time está todo disponível para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais e criar estratégias para fidelizar e para aumentar a rentabilidade do seu negócio. Pessoal, muito obrigado e até mais.